E aí, alma, bem-vindo a mais ou bem-vinda a mais um vídeo em que nós estaremos falando de provérbios. Pessoal, olha que bacana. Nós vamos hoje falar de Provérbios capítulo 1, versos 8, 9, 10 ao 13. Então, do 8 ao 13, nós vamos falar de uma maneira um pouco mais aprofundada. E aqui eu vou dar uma puxadinha já para as profecias. Mas de cara eu já quero deixar um aviso para você que vai estar assistindo esse vídeo. Existe um método, ok, de memorização da palavra, um método que você pode utilizar no seu devocional e mediante aí o interesse de vocês, então peço que vocês estejam compartilhando os vídeos, esse principalmente porque é onde eu estou citando esse método para memorização e entendimento da palavra. É um método de repetição em que você não vai repetir da mesma forma a palavra e eu posso te provar isso. Ok? Então esse método ele é chamado, é como eu chamo esse método, porque é como o Espírito Santo tem me direcionado, é 5 em 1. Então tem a palavra falada, a palavra orada, a palavra intercedida, a palavra profetizada e a palavra cantada. Ah, mas eu não canto. Você pode declamar, você pode botar uma música de fundo e fazer uma declamação ao Senhor, uma poesia. Ok? Mas esse não é o foco do vídeo, porém estou já falando que estou disposto para estar fazendo isso aí com vocês, mas somente mediante uma demanda, tá bom? Então vamos começar, pessoal. Provérbios capítulo 1, a partir do versículo de número 8. Tem muitas passagens relacionadas, mas precisarei ser específico por conta do nosso tempo. Escuta, meu filho, a disciplina do teu pai e não desprezes a instrução da tua mãe, pois será formoso diadema em tua cabeça e colar em teu pescoço. Então, no primeiro vídeo que nós falamos desses versículos, falamos de maneira superficial aqui, nós aprofundaremos. Então, quando ele está falando, meu filho, preste atenção à instrução ou à disciplina do teu pai. A gente leu Hebreus 12:6, você viu aí também Provérbios capítulo 3, versos 11 e 12, aquela citação que diz, meu filho, não te canses da disciplina do teu pai, não te canses da exortação do teu pai, pois ele disciplina todo aquele que ele ama como filho, ou em algumas traduções, como filho preferido. Então olha só que maravilhoso, o que isso aqui significa? Agora eu quero levar você lá para Isaías capítulo 62, no primeiro versículo, eu quero que você preste muita atenção nessa ligação aqui que nós vamos fazer, porque eu vou fazer uma ligação escatológica desse verso de Provérbios, ok? Lá em Isaías 62, no verso 1, Deus está falando assim, por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém, eu não me aquietarei ou não descansarei, até que a sua justiça raie como um clarão e a sua salvação arda como uma tocha, ok? Acesa. E aí eu tenho um provérbio que fala sobre a disciplina ser luz, a instrução ser luz. Então está relacionado aqui, Deus está falando, eu vou continuar disciplinando você até que assim como Jerusalém vai resplandecer, você também resplandeça. Nossa, de onde você está tirando isso? Vai lá para o versículo 7 de Isaías 62, quando está escrito assim, nem deis a ele descanso até que confirme, até que ponha Jerusalém por louvor na terra. Ok? Então é uma promessa de Deus que vai se cumprir para Jerusalém, mas é também uma promessa de Deus que de uma maneira diferente, porém com o mesmo princípio, vai se cumprir em cada um dos santos de Deus. E isso está lá em Mateus capítulo 13. Se você quiser abrir, ok? Mateus capítulo 13, lá no versículo de número 43, quando Jesus está terminando de contar a parábola e ele diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque os justos resplandecerão. O que nós lemos em Isaías 62:1, até que a sua justiça raie como um clarão, ou seja, resplandeça. O que isso significa? Que quando Jesus voltar, e também lá no julgamento final, haverá uma clara distinção entre os filhos de Deus e os filhos do maligno, onde os filhos de Deus resplandecerão à luz da justiça de Deus, pois eles estarão aceitos, eles estarão provados e aprovados diante do juízo de Deus, diante da justiça de Deus. Olha só que maravilhoso, mas eu quero trazer um contexto agora direcionado diretamente para você. Como assim? Quando nós falamos de instrução, você vê que algumas traduções falam disciplina do teu pai, em Provérbios 1, 8 e 9, e instrução da tua mãe, outros falam instrução do teu pai e ensinamentos da sua mãe. Uma coisa que você precisa aprender sobre instrução é que
Disciplina. No que consiste a disciplina? E a gente vai estudar isso no livro de Provérbios, a gente já até começou a falar. A disciplina consiste em condenar o que está errado e dar a oportunidade e o caminho para o que é certo. Estou falando assim, até diminuindo o poder da coisa ao falar dessa maneira. Então o que isso significa? Quando há uma repreensão no sentido de isso aqui está errado, isso não é a disciplina. Ok? Você pode ter se ofendido com Deus ou com alguém e ficado só com essa parte, mas toda condenação do pecado é um direcionamento direto à glória de Deus, é um direcionamento direto à santidade. Onde está escrito isso? Você vai ler em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 19, que Paulo está citando que a lei veio para condenar o pecado. Mas você vai ver o mesmo Paulo no livro de Gálatas falando que a lei serviu de guia para Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que condena pecado é o que nos guia à perfeição, é o que nos guia à santidade, é o que nos guia à luz, a Jesus Cristo, ao caminho, à verdade e à vida. Então não tem como você querer andar com Jesus sem querer que os seus pecados sejam expostos a fim de que você possa se santificar deles. E não somente o seu pecado, mas também o seu coração, para que você veja as suas vaidades e as suas tendências ao pecado e assim você possa ter a oportunidade, graça de Deus, de se santificar, de se aperfeiçoar, de ser aperfeiçoado, aperfeiçoar a sua fé. Tem muita informação contida nisso daí. Mas estou sendo bem direto. E aí não é à toa que nós lemos no versículo 9, pois será formoso diadema em sua cabeça, uma coroa. Por quê? Porque nós já citamos no último vídeo, 1 Coríntios 9, 25, e também Pedro fala da inacessível coroa de glória, da incorruptível coroa de glória. Quando Jesus voltar, aqueles que perseveraram até o fim receberão o prêmio da soberana vocação, receberão o seu galardão, receberão a salvação de fato. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Então, meu Deus, como isso é maravilhoso! Eu preciso até aquele dia, até que eu morra ou até que Jesus volte, se eu estiver vivo, continuar ouvindo, escutando, curvando o meu coração àquilo que condena o meu pecado e ao mesmo tempo me direciona a Deus, a disciplina de Deus. Porque Deus disciplinou o mundo por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Se eu tirar os meus ouvidos, se eu tapar os meus ouvidos à disciplina de Deus, então eu estarei negando os ensinamentos de Jesus, logo estarei desviando da fé. Entenda, se você não permitir que você viva numa zona de confronto onde Deus, através da igreja, estará constantemente, também da sua casa, tá? Através do seu marido, dos seus filhos, da sua esposa, onde Deus está constantemente confrontando as suas falhas. Então você não quer viver com o Deus Pai de Jesus Cristo. Porque o Deus Pai de Jesus Cristo, ele disciplina até o último dia, a fim de que você não se perca. Então sim, muitas vezes você vai ter a sensação de que o seu coração está rasgado, mas que naquele dia a sua alma estará gloriosa com ele. O seu corpo será ressuscitado glorioso. E é isso que você precisa entender, meu amigo. Não tem nada mais libertador do que verdadeiramente escutar a disciplina, você realmente obedecer aquilo que Deus fala por meio da sua igreja. Porque nós falamos que a disciplina está ligada à sabedoria. Nós falamos isso nos primeiros versos de Provérbios. O que isso significa? Isso significa que, meu querido, minha querida, quando você lê Efésios capítulo 3, no versículo de número 10, quando está dizendo que Deus vai, por meio da igreja, manifestar a sua multiforme, fazer conhecida a sua multiforme sabedoria para os principados e potestades nos céus. Está escrito aqui, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ok? Sabe o que isso significa? Que a igreja se disciplina o tempo todo. Disciplinar não é simplesmente você repreender. Disciplina não é ficar de banco. Disciplina não é para de tocar. Disciplina é eu vou ajudar você a ser guiado para a misericórdia de Deus. Porque quando Deus disciplina, ele já está chamando o que não é como se já fosse. Então, se Deus está disciplinando, é porque ele já está chamando você para ser santo. Ele está falando do seu pecado, mas ao mesmo tempo ele já está colocando você num lugar de santidade. Se você praticar, se você tiver atitudes. Depois eu quero falar nos próximos capítulos de Provérbio como que as atitudes estão diretamente ligadas à nossa fé, as atitudes minúsculas que nós desprezamos. E a gente finaliza aqui citando
o versículo 10 ao 13, quando os pecadores fazem o convite. E aí é um recado de Deus falando, olha, se os pecadores te chamarem, não vá com eles. Por quê? É óbvio, porque se você estiver dando ouvidos à disciplina, a disciplina vai estar já condenando antes que eles cheguem, os pecadores. Se você estiver escutando a disciplina de Deus, a disciplina vai estar acusando o erro, não você. Deus a ninguém acusa. E aí, quando chegar a tentação, que são os pecadores, nossa, então você está falando que os pecadores estão dentro de mim? É isso que eu estou falando para você. Vai ler Tiago 1, do 13 ao 15. Você está cheio, e eu também, de concupiscências carnais, e elas são a matéria-prima do diabo para que eu e você sejamos extraviados do amor de Deus, do caminho de Deus, tá? Então é óbvio que se você estiver dando ouvidos à disciplina de Deus, você estará livre dos pecadores, porque quando chegar a tentação, o que esconde, o que está por trás dos seus desejos e dos meus? Isso daqui, ó. Façamos emboscadas mortais, gratuitamente, para prendermos o inocente. Nós os tragaremos, nós o engoliremos vivos como o Sheol, como o inferno. Isso que está por trás dos nossos desejos enganosos. Jeremias 17, 9. O coração do homem é desesperadamente enganoso e corrupto. Vejo você no próximo vídeo.